que a gente para e repete, né? Tá bom? Então aí, ó, slidezinho de radioterapia, né? Para a gente iniciar nossa disciplina. Então, como o próprio nome diz, né? Radioterapia, inclusive já comentado, radioterapia, pelo nome, né? Rádio é porque o quê? Tem radiação nesse meio, existe radiação. Que tipo de radiação? Alguns tipos de radiações que comentamos, e terapia, né? Diferentemente do que a gente havia já estudado até o momento, terapia, no caso, não é um diagnóstico, e sim um tipo de tratamento, certo? Então, a radioterapia é um tipo de, não radiodiagnóstico, mas sim um tipo de tratamento que visa destruir células. Visa destruir células, tá? Então, célula, o que é célula? É a unidade fundamental do nosso corpo, né? Então, célula tem um núcleo, tem um citoplasma, tem a membrana plasmática. Lá no interior do núcleo tem o DNA, né? Parece até com a estrutura do átomo, certo? Mas a destruição da radioterapia é justamente lá no meio da célula, principalmente, destruindo o DNA, que está dentro do núcleo, a célula fica infuncional e assim não consegue se multiplicar mais, né? Então é assim que acontece o tratamento com radiação, a radioterapia, basicamente, certo? Lembrando, professor, quer dizer que a radioterapia não destrói células normais? Destrói. Destrói sim, certo? Lembra que destrói. Só que com a evolução da radioterapia, isso aí passou a ser minimizado, tá? Então a gente vai entender isso melhor quando a gente estiver mais a fundo na nossa disciplina. Esse livro aqui, minha gente, está na nossa biblioteca virtual, no banco de dados da Unifib, certo? Então, eu até abri aqui, ó, minha biblioteca, e esse livro está lá. Se vocês tiverem acesso, se não conseguir o acesso, é bom que entrem em contato com alguém da biblioteca, que aí passam a conseguir ter o acesso, e nele teremos um assunto, a metade do livro é assunto sobre radioterapia, e ele é muito bom, certo? Então, vocês procuram ver isso aí também. Aí eu pergunto para vocês, minha gente, o porquê que nós precisamos aprender essa disciplina, a radioterapia? Por quê? Por que a gente precisa estudar a radioterapia? Por que é importante? Galera, tá marcadinho aqui de vermelho, ó. Neoplasia. Então, minha gente, esse gráfico aqui é antigo até, certo? De 2009. A fonte é do governo federal 2009, tá? E casos de neoplasia já estava em segundo lugar, tá? E é por causa disso, por esse fato, que a radioterapia é bastante interessante nesse âmbito de doenças neoplásicas. Aí tu me pergunta, mas professor, a radioterapia só serve para a gente destruir tumor, destruir neoplasia? Não. A grosso modo, não. Tá? Mas ela também serve para tratar outros tipos de doenças. A princípio, sim. Mas como utiliza radiação ionizante, né? Radiação ionizante, algumas outras doenças foi, foi conseguida ser tratada sem ser com radiação, e sim com outros tipos de medicamentos. É por isso que o foco maior da radioterapia é a destruição em massa de células, né? Então, quando a gente junta um montão de células, que aprendemos lá na disciplina de radiobiologia, nós formamos um tecido. Então, esse tecido, quando está com células que não estão funcionando bem, o que é que acontece? A formação de neoplasia, né? Então, célula sem funcionar bem se divide, se multiplica
e aí o tumor tende a crescer. Então, ele pode crescer tanto, inclusive pode passar para outro tipo de sistema, né? É o que a gente chama de metástase. Então, por exemplo, o paciente está com neoplasia primária na próstata. E aí não descobre, enfim, passa muito tempo, aí chega um momento que ele vem e sente uma dor muito forte na pelve, né? E aí quando vai fazer exames, né, radiodiagnósticos para desvendar o que ele tem, faz uma biópsia, e aí vê realmente que o paciente está com uma nodulação na próstata. Então, a partir desse pressuposto aí, minha gente, o que é que acontece? Ele vai realizar outros tipos de exames para saber se o tumor está primário ou já está secundariamente, né? Ou está com metástase. Por exemplo, esse paciente tal, X, Joãozinho, ele está com uma neoplasia prostática, e aí, quando faz exame do abdômen total até o tórax, visualiza que o pulmão está infestado de nódulos. Então, esse tal paciente aí, ele tem uma metástase já secundária, certo? Então, esse paciente seria um paciente mais complicado de se tratar, porque ele tem em 2 locais tumorações, certo? Possivelmente é um paciente que poderá fazer cirurgia, poderá fazer radioterapia, poderá fazer quimioterapia, certo? Então, lembrando que não só existe a radioterapia para tratamentos tumorais, certo? Lembrem, não só existe radioterapia para tratamento de tumores, mas a radioterapia é imprescindível nesse tipo de tratamento. Imprescindível. Se tiver dúvida, pode falar, certo? Dúvida, fala. Que a gente tenta tirar. Beleza? Galera boa, galera da paz. Minha gente, e aí? Qual é a problemática de se utilizar a radioterapia? Qual o problema de tratar? Qual o problema nesse âmbito da radioterapia? Alguém diz aí? Alguém liga o áudio e diz? Se há uma problemática para se tratar. Bom, boa noite, professor. A meu ver, a problemática seria que... O vídeo ligado também. A gente ver como é que todo mundo está, se está prestando atenção ou não, ou se está deitado, com os olhos fechados. Alguém falou aqui no chat. Vamos ver. Tá tão baixinho. A meu ver, professor... Será? Eu estou falando tão alto. Para todo mundo tá baixo, minha gente? Se tiver, vocês falam aí, tá? Tá não, tá normal. Eu tô falando alto pra caramba e na realidade... Eu tô conseguindo ouvir normal também. Tá saindo o meu áudio do microfonezinho aqui, ou tá saindo, ou está sendo captado pelo notebook, pelo microfone do notebook. Vê aí, Vitória, porque pode ser que teu telefone esteja em modo alto-falante, aí às vezes fica horrível o som, certo? Mas se não tiver, diga que eu tenho que falar mais alto. E aí? A grande problemática, pessoal, é o seguinte, é a quantidade de aparelho. A quantidade de aparelhos aqui no Brasil é muito baixa, ainda é muito baixa. Por exemplo, em Patos nós não temos uma radioterapia, mas é o futuro ter. É o futuro, porque Patos é uma cidade de referência. Referência para outras cidades menores. Por exemplo, Patos é referência para realizar tomografia para São Mamed, Santa Luzia, São Paulo, Teixeira, Piancó, Crategueira, Olho d'Água. Então, todas essas cidades circunvizinhas aí, Patos é referência para fazer tomografia. Então, todas elas era para ser referência também para se tratar câncer. Então, como não tem a radioterapia aqui no momento ainda,
Aí é enviado o paciente que esteja doente para João Pessoa ou para Campina Grande. De início para João Pessoa, mas hoje já se transfere muito paciente doente de câncer para Campina Grande. O hospital chamado da FAP. Hospital da FAP. Tá? Então, a problemática é isso aí, a quantidade de aparelhos que é muito baixa no Brasil, principalmente no Brasil, né? Que é um país complicado. Olha aqui, eu botei no Google e isso aqui, eu botei aqui, ó, radioterapia notícias. Radioterapia notícias. Eu estou com um laserzinho aqui na tela, minha gente, na tela, apontando. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver esse laserzinho. Conseguem? Se tiver conseguindo ver, me avisa aí. Então aqui, ó, pus radioterapia e notícias. Aí, ó, serviço máquina de radioterapia tinha quebrado em 2014 e desde então os pacientes eram enviados para o Maranhão. Olha só aqui, ó. Aqui eu pesquisei em 2019, ó. Em 2019 essa pesquisa. Aí em 2014 e aí não conseguia se consertar. Aí por que não conseguia? Porque tem licitação, aparelho para se consertar é muito caro e vai para lá, vai para cá, é complicado, minha gente. O governo é complicado, né? Política, tudo envolve muita coisa, política. Aí aqui já tem uma notícia boa. O Hospital São Francisco terá um equipamento de última geração, né? Aqui, ó, olha só. Justiça decide. Paciente em fila de espera da radioterapia deve ser indenizado. Liga aí. Então, quando a gente põe radioterapia no Google, vocês vão ver que aparece muita coisa negativa, porque falta. Negativa pro falta, certo? Olha aí a Gamenon chegando. Olha aí, ó, após 5 anos, Tocantins retoma serviço de radioterapia para pacientes em tratamento do câncer, né? Então, aquela questão lá que falamos agora há pouco. E esse aqui, ó, governo de São Paulo inicia corujão da radioterapia na região de Bauru. Por quê? Porque é muita gente, galera, é muita gente doente. Aí, Corujão, 24 horas funcionando para realizar tratamento nesse pessoal aí doente, certo? Aí tu pergunta, mas é rápido para fazer esse tratamento? O tratamento em si, minha gente, é rápido. O tratamento em si é rápido. Só que a preparação para chegar no tratamento, aí demora um pouquinho, certo? Não é tipo, a gente vai no hospital, vou fazer uma tomografia do crânio, faz tomografia. Vou fazer uma ressonância do tórax, faz ressonância. Vou fazer uma radiografia do pé, faz radiografia do pé. Fazer ultrassom, faz ultrassom. Não, aqui não. Aqui tem que ter um preparo, tem que ter um procedimento padrão muito complexo para chegar às vias de fato que é o tratamento. Então aqui, ó, o que eu comentei, ó, justiça decide, pacientes em fila de espera deve ser indenizado. Tá? Então, é fogo, né? Capital exporta entre aspas, pacientes com câncer para tratamento no interior. Então, é aquela questão, aparelho quebrado, então, transfere pacientes para o interior. No caso, imagina que Patos tivesse um aparelho de radioterapia, aí Campina quebrou, manda paciente de Campina para Patos, o inverso, né? Então, tudo que a gente põe no Google, maioria dele, pessoal, é tudo notícia negativa. Tudo notícia negativa. Aqui, ó, coisa boa. Centro de radioterapia ganha equipamento de alta tecnologia. Aí já melhora um pouquinho, né? Aquela pesquisa tinha sido feita em 2019, essa aqui foi feita em 2020 já, ó, nesse ano. Não.
Novo centro de radioterapia atenderá 60 pacientes por dia. Olha como é muita gente, ó, minha galera. 60 pacientes por dia, ó. Possivelmente, esses 60 pacientes, ele é um horário comercial, não é 24 horas. Porque se for 24 horas, consegue fazer mais, de certeza. Então, aqui, tecnologias em RT. RT é a sigla, né, de radioterapia, só para a gente lembrar, às vezes a gente esquece um pouco, né? Então, ó, lembra, RT, sigla de radioterapia. Pessoal, o histórico da radiologia também está ligado à radioterapia. Também está ligado. Desde os primórdios, onde foi conseguido a descoberta dos raios-x, também houve a descoberta dos radioisótopos, né? Então, semelhantemente, na mesma época, a radioterapia começou a ser posta em prática. Então, quando nós ouvirmos falar em radiodiagnóstico e radioterapia, basicamente isso aí começou no mesmo tempo. Só que ambos tiveram o quê? Tiveram, como tudo, houve na realidade procedimentos arcaicos, né? Que muito evoluiu e muito deu errado, deu ruim, né? Então, por exemplo, o paciente foi tratar uma lesão, usou tanta radiação que a lesão aumentou. Então, deu ruim, né? Houve muito isso, mas era aquela coisa, era testar para aprender. Era testar para aprender. E tem que fazer isso em quem? Em animal, em rato, tem que fazer isso em gente mesmo, certo? Tem que fazer em gente. Em relação a câncer, existem vários tipos de câncer, né? Existem vários e vários tipos de câncer. Isso aí vocês devem ter visto na patologia, né? Na anatomofisiopatologia. Eram para ter visto, não viram. Mas a gente pode comentar sobre alguns tipos de câncer, os cânceres mais recorrentes que existem. E assim, pessoal, esses vários tipos de câncer, eles têm uma radiosensibilidade, que é o quê? O poder de destruição pela radiação de acordo com a sensibilidade à radiação, né? Por exemplo, um tumor que ele se multiplica muito rápido, ele vai ser mais sensível do que um tumor que se multiplica celularmente mais devagar, né? É como o que comentávamos na radiobiologia. Células gaméticas são mais radiosensíveis do que células neurológicas. E radiocurabilidade. Radiocurabilidade, galera, é um termozinho que se usa para saber o poder de cura. Então, qual é o poder de cura daquele tumor? Então, em relação à porcentagem, assim, né? Então, poder de cura, né? A quantidade de chance de cura de tal tumor. Ok? Isso aí, minha gente, não se preocupe, que é apenas a parte introdutória que nós vamos ainda martelar posteriormente. Não se preocupe. Existem vários tipos de radioterapia, vários. Esses vários evoluíram bastante, certo? Evoluíram bastante, muito mesmo. Lembrando o que eu disse agora há pouco, ó, para se realizar um tratamento de radioterapia, é preciso planejar, fazer um planejamento, ou seja, não é chegar e fazer o tratamento como um exame. Não é assim. É complexo. Lembrando, mais uma vez, que existe uma equipe, ó,
existe uma equipe, e essa equipe vai estipular, na verdade, técnicas de tratamento, né? E através dessas técnicas de tratamento, como também uma equipe preparada irá calcular a dose a ser administrada no paciente e quantas sessões esse paciente vai precisar para ver a evolução da diminuição do tumor, né? Então, na realidade, pessoal, a radioterapia, o intuito dela isso aqui, vamos dizer que seja um tumor. Então, após 10 sessões que foi prescrita, né, haja o quê? A destruição tumoral desse tumor. Quer dizer, professor, que toda vez que irá ter uma terapia com radiação, uma radioterapia, esse tumor ele vai ser exterminado, vai ser destruído totalmente? Não, nem sempre. Às vezes, minha gente, existem alguns fatores que é preciso diminuir o tamanho do tumor com algum tipo de tratamento, como é o caso deste, para que se tenha, para que haja a possibilidade de fazer uma cirurgia. Imagina um paciente com tumor no encéfalo, tumor na cabeça, né? Lá perto da hipófise. A hipófise é uma glândulazinha que está lá na célula túsca, lá na base do cérebro, né? Então, a glândulazinha é bem pequena. Aí imagina que tem um tumor grande do lado dela. E se for fazer a cirurgia, esse tumor, na cirurgia, pode ser que atinja a hipófise, que é uma glândula muito importante para o corpo. No entanto, ela não pode ser mexida lá. Aí o que é feito? Sessões de radioterapia. E aí diminui o tamanho do tumor. Imagina que o tumor tinha em 100%, após 10 sessões, ele ficou apenas com 10% do seu tamanho inicial. Agora sim, agora pode abrir a cabeça do paciente e fazer a retirada tumoral, certo? Então, existem também esses protocolos para que aconteça a diminuição tumoral. Não só a erradicação, que é o quê? A remoção total do tumor, certo? Para isso, lembrando que é preciso de uma equipe gigante para poder fazer tudo isso aqui, ó. Técnica de tratamento, cálculo de dose, saber quantas sessões vão ser, qual é a quantidade de radiação que vai ser aplicada. É uma equipe bem grandona. Inclusive, o tecnólogo em radiologia, ele trabalha dentro dessa equipe também, né? Então, quem quiser fazer especialização em radioterapia, lembra que vai ser o futuro, tá? Então, é interessante aí, quem puder ir para fora, quem puder ir para algum centro fazer estágio, é muito bom. Será o futuro aí. Será o futuro na área, eu acho. E aí, braquiterapia, pessoal. Braquiterapia, ele é uma tecnologia também chamada de radioterapia. Então, ela é uma tecnologia de tratamento dentro da radioterapia, certo? É a braquiterapia. Essa tecnologia, minha gente, é utilizada com a radiação junto ao tumor, certo? Então, essa tecnologia aqui, deixa eu ser mais eficiente aqui na definição dela, apesar de não precisar mostrar no momento. Braquiterapia é um tipo de radioterapia, certo? É um tipo. Como é? Qual é a grande diferença? A diferença é que, nesse tipo de tratamento, utiliza radiação junto ao tumor. Por exemplo, minha mão aqui, ó, tem uma lesão. Esse pendrive aqui, ó, é a radiação. E aí, a radiação, que é o pendrive, está tratando a tumoração que está aqui na minha pele.
certo? Então, por quê? Isso aqui é chamado de bracterapia, ou seja, um tratamento de contato, onde a radiação está em contato com a neoplasia, certo? Então, é basicamente isso. E aí, também comentamos isso na aula anterior, né? Sobre a história aí, quais eram as radiações que são utilizadas na radioterapia, né? Então, a gente sabe, dessa historinha aqui, eu já mostrei até esse slide em outra ocasião, né? Então, aqui é o que? É o Henry Becquerel. Desculpa, aqui é o Röntgen, né? Aqui é o Röntgen, que descobriu o quê? Descobriu os raios-x, né? Esse cara descobriu os raios-x. Raio-x, que é uma radiação artificial. E aí o Henry Becquerel, em 1896, ele descobriu os sais de urânio, que é um tipo de radioisótopo natural, tudo natural, naturalzinho. E aí o casal Curie, posteriormente, no ano de 1898, eles descobriram o polônio primeiro e depois o rádio. Lembrando que tudo isso aqui, minha gente, tudo isso aqui era o quê? Era radiação natural. Radiação artificial e radiação natural, certo? E aí, posteriormente a essa façanha de descoberta de radiações do tipo ionizante, né, como comentado aqui, surgiu tanto o radiodiagnóstico, usando raio-x, quanto a radioterapia utilizando radioisótopos, como mostrado aqui agora, e também, lembra, também com a utilização de raio-x. Quer dizer, professor, que o raio-x também esteve no meio da radioterapia? Esteve sim. Mas lembra de uma coisa, que o raio-x dessa época aqui, ele apenas tinha um kV. Isso se chama o quê? Uma quilovoltagem. Então, peraí, eu utilizo o kV para fazer exame. Né? Então, eu utilizo o kV para fazer exame. A ideia de fazer o exame é destruir célula? A ideia em realizar a radiografia é destruir célula, destruir tumor? Não. Não. É fazer imagem. É a radiação passar pelo corpo do paciente, atingir o corpo e causar o mínimo dano possível, mas fazer imagem. Certo? Então, é por isso que o KV aqui, para se tratar lesões, a sua presença era muito baixa para que se destruísse tumores, certo? Então, logo depois disso, foi conseguido projetar uma máquina com a presença de radioisótopos, que emitisse radiação não em kV, mas sim em uma megavoltagem. A partir desse pressuposto aqui, minha gente, a partir da megavoltagem, aí sim houve grande evolução da radioterapia. Por quê? Porque nós, com uma máquina com a presença de uma radiação altíssima em megavoltagem, eu tenho quilovoltagem e aumento para mega. Então, esse megavoltagem aí é bem mais potente do que o quilo, certo? E aí foi conseguido tratar muita gente com radiação em megavoltagem. E a radiação aqui, eu já adianto para vocês que uma das mais conhecidas, minha gente, é o cobalto 60, certo? Professor, e essas outras radiações aqui, o urânio, o polônio, o rádio, elas eram potentes? Eram intermediárias,
tá? Emitindo radiação alfa, beta, algumas gama. E aí, por isso que eu comentei sobre a bracterapia. Porque esses tipos de radiações aqui, ó, polônio, rádio, urânio, entre outras, são radiações que são minimamente radioativas para destruir tumores. E elas que foram utilizadas, ó, presta bem atenção, essas radiações que foram utilizadas para, ó, aplicar nisso aqui, ó, na bracterapia. Então, liga aí a mente, tá? Ó, bracterapia, o exemplo que eu dei, ó, radiaçãozinha em cima da pele, né? De contato, um contatozinho, ou até dentro. Depois a gente fala mais disso. Então, ó, essa radiação que essa galera descobriu aqui, tudo isso jogaram para a bracterapia. E aí, quando descobriram o cobalto 60, que era a bomba de cobalto, quando tinha uma mega voltagem, aí conseguia-se, assim, aplicar radiação para destruir tumor em massa de longa distância, ó, de longa distância, e não de contato, que aí a gente vai comentar ainda. Galera, a live está acabando aqui. Eu vou finalizar e vou jogar no grupo de novo. Aí vocês tacam o pau lá de novo, tá? Para a gente continuar a aula, tá bom?